Graça e paz, abençoado. Graça e paz. Tô aqui, né? Tô aqui, abençoados, brigando com essa câmera, não é? Brigando com essa câmera. Então, abençoados, graça e paz para vocês, abençoados. Um bom estudo para nós é o que eu desejo do fundo do meu coração, abençoados. E aí a gente tava aqui pensando, né, ouvindo aqui alguns louvores, ouvindo a ministração e ouvindo, abençoados, porque olha, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, abençoados? Então você vai precisar dela no seu dia a dia. E eu já disse que esse meu fone é muito bom. Deixa eu desligar aqui. Tem um botãozinho, ó, abençoados, ó, que desliga, tá vendo? On, off. Então agora você liga aí o seu on, que você agora vai se ligar na palavra do Senhor. Amém, abençoados? Então a gente vai começar a estudar. Trouxe aqui para vocês um estudo muito edificante que vai ser muito bom para a sua vida. E aí, abençoados, então a gente precisa estudar. Se a gente almeja, deseja alguma coisa, a gente precisa fazer algo, não é, abençoados? Então, eu desejo algo, então eu tenho que praticar a palavra, porque eu desejo levar a palavra do Senhor, não é? Eu desejo ajudar os meus irmãos com a graça de Deus. Então, eu preciso ouvir, eu preciso ler, eu preciso ter um mestre, não é? Alô, abençoados, eu preciso ter um mestre. 1 Coríntios 12, 28. A uns Deus colocou na igreja para profetas, mestres e apóstolos. A uns Deus colocou na igreja para evangelistas, outros para pastores. Então, na igreja de Cristo tem essa hierarquia. Na igreja aqui da terra tem essa hierarquia. Maria, nós não estamos na igreja do céu? Estamos na igreja do céu, abençoados, porque a graça já nos foi revelada, mas o mundo ainda está aqui, as pessoas ainda estão aqui, as igrejas ainda estão aqui e o nosso Senhor ainda não veio. Então, precisamos, não é? Precisamos estudar, precisamos ler, precisamos entender, não é? O tempo que estamos vivendo o tempo da graça de Deus, mas ainda estamos aqui na terra. Amém, abençoado? Então, quando alguém está estudando enfermagem e tal, né? Então, enquanto eu aqui estudava, eu estava pensando, né, abençoados? A minha mente carnal, pensando nas coisas da terra. A pessoa, quando ela faz uma enfermagem, ela estuda, né, lá seus 3, 4 anos, não é? Aí tem a aula prática ali mesmo na escola, né? Tem um certo tempo que eles vão estudar, e os alunos vão estudar, o professor vai ensinar, não é? E aí eles vão para a aula prática. A aula prática é onde eles vão ter que chegar até um hospital, não é? Onde já tem uns lá trabalhando, né, que já se formaram, enfim. Então eles vão para o hospital e aí eles vão ter que ir lá fazer aquilo que aqueles outros ali estão fazendo, isso os alunos, não é? Então os alunos eles vão ter que ir lá, se é para abrir um corpo lá, fazer uma autópsia, né? Para fazer a autópsia de um morto precisa abrir lá o corpo, não é? Verificar as coisas lá. Enfim, abençoados, então os alunos vão ter que ter esta aula prática para depois exercer, não é? A função. Então, aquilo que a gente vai aprender, assim também as coisas do reino de Deus, abençoados. Então, eu tenho um mestre que me ensina, não é? O Senhor é o meu pastor, é claro, isso daí, Jesus Cristo, o Espírito Santo está em mim e ele me guia em toda a verdade. Já estudei com o mestre e os estudos do mestre, ele testifica com o meu espírito, vendo que o mestre ele já foi guiado pelo Espírito Santo. Amém, abençoados? Então, meu espírito testifica com essa aula do Espírito Santo dada ao mestre, amém? Então aqui nós estamos falando de coisas do reino de Deus. Então, abençoados, eu vou ter que praticar, eu vou ter que falar, não é? Então, se eu almejo algo, eu devo ir, eu devo fazer algo. E eu entendi o meu chamado, que eu sou agraciada por Deus com muitas coisas, não é? Então eu preciso
falar da palavra de Deus. Amém, abençoados? Então é assim. E eu venho aprendendo muito, abençoados. Eu venho aprendendo muito com o Espírito Santo. Ontem eu estava ali lavando a minha louça, não é? Sabe, abençoados, a gente tem duas mentes. É bom que vocês entendam isso. Olha só o que Deus vem me ensinando. O Espírito Santo vai ensinando nós, não é? Temos duas mentes, mente carnal e mente espiritual. Mente carnal, amanheci hoje meu dia e disse, vou estudar, vou ouvir, vou louvar, porque daqui a pouco eu tenho que ir no mercado, lavar minha louça, e fazer minhas coisas, enfim. Então, mente carnal, ela amanhece pensando nas coisas, não é? E aí, abençoados, a mente de Cristo ativou. Isso foi ontem, quando à noite eu estava lavando a minha louça, não é? E aí eu comecei a pensar nas coisas de Deus, não é? E aí, abençoados, me veio a palavra de Jó, não é? De Jó 15, olha só. Aí a minha mente ativou lavando uma louça, olha, a minha mente de Cristo. Por isso que temos duas mentes, é bom que vocês entendam isso, tá? A minha mente ativou. De repente eu estava pensando num assunto, não é? A gente conversa com muitas pessoas durante o dia, a gente ouve muita coisa, não é, abençoados? Então, um murmura, o outro canta, o outro louva, o outro reclama, o outro tá entristecido, o outro tá alegre. Enfim, tem ovelhas por aí espalhadas por toda a terra e a gente vai conversando com essas ovelhas e às vezes elas vão desabafando conosco, não é? E aí a palavra do Senhor, ela vem em nossa mente, não é? Em nossa mente espiritual. Então, é assim que nós vivemos, é assim que temos que viver, porque somos um espírito com Deus, amém, abençoados? Então, lá em Jó, veio a minha palavra do Senhor lavando uma louça ali, não? Jó 13, verso 15, olha lá, ó. Ainda que ele me mate, contudo nele esperarei. Não é legal isso, abençoados? Então, toda vez que vem algo contra aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, alguma coisa na minha vida que eu não queria isso, eu não desejei isso, veio algo, abençoado, que não era o seu desejo, que era uma coisa que você não queria, mas aconteceu, enfim, não é? Então hoje nós vamos falar sobre a soberania de Deus. Muitas das vezes, abençoados, a gente não quis aquilo, não desejou aquilo, mas a soberania de Deus prevalece em nossa vida. Ai, morreu alguém, eu estou muito triste. A soberania de Deus prevalece em nossa vida. Ele é Deus, abençoado. A soberania de Deus, este é o assunto. A soberania de Deus. Eu, Maria, gostaria tanto que vocês recebessem a graça, abençoados, mas aí a minha mente de Cristo, ela ativa. Eu estou esperando no Senhor, contudo nele esperarei. Eu estou esperando no Senhor que os meus irmãos recebam a graça. Mas se isso não acontecer, eu continuarei esperando no Senhor, porque o Senhor é soberano. Eu continuarei esperando no Senhor. Eu não vou fazer uma campanha, eu não vou fazer uma corrente. Eu continuarei esperando no Senhor. Eu não vou aguardar em outros deuses. Eu vou continuar esperando no Senhor, disse Jó 13. Verso 15, ainda que ele me mate, contudo nele esperarei. Todos sabiam que Jó aqui não é um servo do Senhor, o digno, um servo reto diante do Senhor, não é? Então ele era um servo reto, não é? Um homem reto diante do Senhor, que confiava no Senhor. Apareceu lá a lepra no corpo de Jó, não é, abençoados? Que ele teve com caco de vidro, olha, com um caco de vidro se coçar, né? De tanta enfermidade que apareceu na pele dele, lepra, não é? Então, abençoados, é isso. E aí, agora a lepra, né? Eu lembrei quando meu filho Leonardo, de 18 anos, era bem pequenininho, abençoados, o corpinho dele, hoje ele tem 18 anos, mas no corpinho do meu filho apareceu um monte de
Abençoados o corpo inteiro. Ah, se eu soubesse da palavra do Senhor naquela época, oh meu Deus, ah, se eu soubesse. Eu ia esperar no Senhor. Graças a Deus, abençoados os médicos, achou a cura e achou o que era no corpinho dele. Mas olha, eu como mãe, abençoados, agora me lembrei da lepra que apareceu no corpinho dele. Era bebezinho, acho que 1 aninho, 2, 1 aninho, não sei. Mas, abençoados, o corpinho inteiro e aquilo ali ia aumentando, aumentando, e o meu desespero aumentando. Oh, se eu soubesse dessa palavra aqui, ó, ainda que ele me mate, porque quando vem uma doença num filho, não é, abençoados? Ah, isso é a morte para nós, abençoados. Nós entramos em pânico, em desespero, não é? Ainda que ele me mate, contudo, nele esperarei. Ainda que eu estava morrendo naquela época, ou se eu soubesse dessa palavra, não é? Então, abençoados, se achegue a Deus, porque uma hora você vai precisar de entender a soberania de Deus. Então, Deus falou agora comigo, hein, grandiosamente nessa palavra, hein, abençoados. Há uma hora onde você vai precisar entender a soberania de Deus, que nem sempre Ele vai fazer a nossa vontade, Ele vai fazer a vontade dele. Nem sempre Ele vai falar sim, às vezes Ele vai falar não. Amém, abençoados? A gente vai agora para uma palavra de... vamos para uma epístola de Paulo, abençoados. Tema de hoje, a soberania de Deus. Ah, se eu soubesse naquele tempo a graça de Deus. Mas eu não estava firmada em nada, nem na lei e nem na graça. Nada. Aí o pânico toma conta e o desespero toma conta. Não é? Às vezes vem a enfermidade em nós e às vezes vem a enfermidade em alguém que amamos muito, se você não estiver firmado. Muitas doenças hoje vêm para o nosso organismo, para o nosso corpo, abençoados, porque não estamos firmados na palavra do Senhor. Então aí é caixas e mais caixas de remédio, não é? Que a pessoa precisa tomar. Tem gente que entra em depressão por causa de algo. E aí é caixas e mais caixas de remédio que tem que tomar. Toma um remédio para a dor de cabeça, né? Passa ali no momento, não é? Depois amanhã ela vem de novo, toma de novo. Aí tá fazendo exame, não encontra nada. Aí toma remédio, e mais remédio, mais remédio. Aí vai afetando o estômago, enfim. Tudo isso por conta de preocupações. E diz o nosso Senhor, qual de nós poderá mudar o curso de nossas vidas com as nossas preocupações? Se a soberania de Deus vai prevalecer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Filipenses, vamos começar a ler os textos. Filipenses 1, 9. Filipenses 1. Vamos lá, abençoados. Filipenses 1, verso 9, a gente vai ler, tá bom? Filipenses 1, verso 9, Paulo vai falar. Às vezes a gente fica olhando, né, abençoados? Eu tava aqui, né, pensando, às vezes a gente levanta de manhã e fica adiando o que é para fazer, não é? Inventando um monte de desculpas. Porque eu não vou ministrar hoje, porque essa lâmpada aqui não tá legal, porque aqui tá escuro, e não sei o que, preciso comprar uma lâmpada mais clara. Alô, a fé vem pelo ouvir, abençoados. A fé não é imagem, não é? A fé vem pelo ouvir. Então vocês vão ouvir eu ministrar a graça de Deus. E aí eu tava pensando, a gente inventa muita desculpa, porque agora eu tô lavando roupa, não posso, porque meu cabelo não tá legal, porque a minha roupa não tá legal, porque isso, porque, abençoados, e aí a gente não faz o que é para fazer, fica inventando desculpas, e as coisas não devem ser assim.
Então, eis-me aqui, mesmo no escuro, mesmo que um dia eu tiver que acender uma vela, eu vou ministrar a palavra do Senhor. Vou fazer igual Jó, ainda que me mate, eu esperarei no Senhor, e ninguém vai tapar a minha boca, e nada, ninguém vai tapar a minha boca, para que eu fale da graça de Deus. Então vamos lá, abençoados, Efésios, assim você deve fazer na sua vida, abençoados. Tem que fazer? Tem que fazer. Chamou? Deus chamou? Chamou? Então vai lá e faz. Deus não disse ser desobedientes? Então, diga bem forte, abençoados, eu recebo essa palavra, Maria. Diga bem forte, porque você vai precisar dela ao final dessa administração, abençoados. Diga bem forte, eu recebo a palavra de Deus. Maria, eu recebo a palavra que vem de Deus. Diga bem forte isso que você vai precisar. Diga para você mesmo, eu recebo essa palavra. Você tem que receber. E quando a gente recebe, a gente pega a palavra. Deus deu, então você pega a palavra. Tira ela da Bíblia e traz para a sua vida. Tira ela da Bíblia e traz para a sua vida. E aí você vai viver a palavra. Você vai ouvir, você vai falar, você vai praticar, você vai viver a palavra. Porque só ouvir não vai te ajudar. Efésios 1. Verso 9, Paulo falou, e esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, né? Então foi a oração de Paulo, que o vosso amor por Deus aumente cada vez mais, no pleno conhecimento. No pleno conhecimento, quando você tem conhecimento da palavra de Deus, você traz ela para a sua vida e você não perece, abençoados, como eu pereci na época que meu filhinho, com 1 aninho, apareceu uma pereba, apareceu a outra, e apareceu a outra, e apareceu a outra, e passa em dermatologista, e passa aqui, passa no clínico, agora passa lá, e faz exame de ovo, e faz exame de comida para ver o que tá dando. Se eu tivesse conhecimento, eu estava fazendo a minha parte, mas eu estava descansando no Senhor. Amém, pessoal? Então, Paulo disse em Filipenses 1, verso 9, e esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. 10, para que possais discernir as coisas excelentes. Para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros. Guarda isso, abençoados, na sua mente. Você tem 2 mentes, a sua mente de Cristo, ela vai ser ativada, porque você é um espírito, você é filho de Deus, você é ovelha de Deus. Para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia do Senhor. Para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia do Senhor. Tá clara essa palavra, abençoados? Tá claro esse ensino de Paulo? É um ensino, olha. Essa é a minha oração, que o vosso amor aumente, né? E o amor seu vai aumentar como? Lendo a palavra, ouvindo, não é? Então, seja firmes e constantes na palavra abençoada. Porque uma hora você vai precisar de saber quem é Deus, não só crer em Deus, mas você vai precisar de saber quem é Deus. Amém, abençoados? A soberania de Deus. Então você ore, abençoados, ore a palavra. Senhor, eu quero ter o pleno conhecimento para que eu não pereça, para que eu não sofra. Eu quero ter o pleno conhecimento da sua palavra para que eu possa edificar uma vida lá fora com amor, pois diz a sua palavra
que Deus é amor e Deus é amor mesmo, ou abençoados, amém? Então, confesse aí a palavra, não é? No seu dia a dia, é preciso confessar para que vocês se julgam, né? De não ser culpados, para que vocês que vocês não sejam culpados de nada, para que vocês tenham uma mente de Cristo, uma mente tranquila, fazendo aquilo que é reto, fazendo aquilo que agrada a Deus. Amém, abençoados? Então, a gente vai começar a ler aqui a soberania de Deus, não é? E a gente vai começar a ler aqui alguns textos, não é, abençoados? Então, vamos para Jó, vamos para o livro de Jó. Vamos para o livro de Jó novamente, não é? Vamos ler aqui, abençoados. Livro de Jó. Eu vi aqui que eu separei. Tem alguns livros, não é? Que é bom a gente ler. Jó 42. Jó 42, abençoados. Bíblia, papel e caneta, anote os textos para depois você ler, você mesmo, né? Você e Deus que está em você, vai estar em você. Jó 42, Jó 42, 2. Eu sei que tudo podes. A soberania de Deus, este é o tema. Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então Jó reconheceu a soberania de Deus. Eu sei que tudo o Senhor pode, que nenhum dos teus planos será impedido. Então, Deus abençoado, nós fazemos muitos planos, não é? Ai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas Deus é soberano. E disse Jó, eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Eu quero muito que vocês recebam a graça de Deus feita em Cristo. Mas entender esse evangelho, que não há batismo, que não há ceia, que não há jejum, que não há. Então, abençoados, eu estava pensando nas coisas celestiais, nas coisas do alto, e eu disse para o Senhor, Senhor, como eu começo a fazer as coisas, como eu começo esse meu trabalho. E aí o Espírito Santo me disse pelo começo, Maria. Então, eis-me aqui, abençoados. Tudo isso será ministrado. Vocês vão entender. Vai chegar o dia em que vocês vão receber a graça de Deus. Serão todos? Não, não serão todos. Então, abençoados, olha lá. Mas nele eu esperarei, eu não vou fazer corrente, eu não vou fazer campanha. Em Deus eu esperarei todas as coisas. Então vamos começar do começo. Amém, pessoal? Vamos começar do começo. E aí, abençoados, a soberania de Deus. Então Jó, ele sabia que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tudo, se vocês tiverem que receber a graça, vai receber. Se tiver que entender por que nós não batizamos, ou por que o Ministério em Graça não faz campanha, nem jejum, nem batismo, vocês não vão entender, abençoados. Daqui a pouco a gente chega lá, entende? Então a gente tem que entender a soberania de Deus. Lá em Gênesis 1, soberania também de Deus. Deus é soberano, Ele fez tudo, Ele é o Criador, Ele é o Pai. Ele fez todas as coisas, Ele fez o céu, Ele fez a terra, Ele fez o mar. E tudo que nele há, tudo que há no mundo foi Deus quem criou. Tudo que há no céu e na terra foi Deus quem criou. Ele é Deus e Ele é soberano. Amém, abençoados? Então eu estava lendo a história de Jonas, não é? Estava lendo a história de Jonas. Jonas foi um homem abençoado. Jonas foi um homem que ele queria ir contra, não é? Então Deus chamava, Deus, você vai lá e você vai falar, Jonas estava sendo chamado e ele quis fugir da missão dele. Então todos conhecem. É bom que vocês abram lá em Jonas capítulo 1, abençoados, não é? Para vocês terem entendimento desses profetas, não é? Olha lá, ele tinha um chamado. Alô, abençoado, Jonas tinha um chamado, mas prevaleceu a vontade de Deus na vida de Jonas.
não a vontade de Jonas. Vou repetir, prevaleceu a vontade soberana de Deus. Então, muitos são os planos do coração do homem, mas os propósitos de Deus subsistirão em nossas vidas, abençoados. Jonas 1, depois vocês lêem lá, né? Abra aí quando vocês, né, puderem abrir a Bíblia, não é? E poderem ler. Jonas 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. 2. Levantai-te, vai a ordem de Deus, levantai-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Foi falado sobre malícia, né? Na quarta-feira, Colossenses 3. Estudo sobre Colossenses, não é? É isso aqui, abençoados. Então, o Filho de Deus é cheio de malícia. Aí Deus, entra na nossa mente, porque Deus é Espírito, Pai dos Espíritos, não é? Entra na nossa mente de Cristo para falar conosco. Jonas, porém, 3. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Olha lá, Jonas quis fugir. Desceu a Jope, onde achou um navio e ia para Tarsis. Pagou sua passagem e embarcou nele a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha lá. Eu não vou lá não. Não, eu não vou lá naquele lugar não. Está sendo chamado, Deus está dando ordem para ele e ele, não quero. Mas a vontade soberana de Deus prevalece em nossas vidas. Por isso nós esperamos e aguardamos no Senhor, assim como Jó. Nele esperarei todas as coisas. 6. O mestre do navio chegou-se... Deixa eu ler aqui o 4 também. Vai, abençoados. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Alô, o Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, não é? Então, há uma tempestade aí na sua vida, os irmãos aí já falam, é o diabo que está na sua vida. Alô, o diabo espiritual foi aniquilado pela morte de Jesus, Hebreus 2,14. Então, tudo para os crentes é o diabo, não é, abençoados. O diabo espiritual está aniquilado, não tem poder sobre a nossa vida. Poder quem tem é Deus. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. 5. Então temeram os marinheiros e chamava cada um a seu Deus. Alô, há um só Deus que você tem que chamar. Há um único Deus com D maiúsculo. Aqui está um Deus minúsculo, com D minúsculo. Então, é outros deuses. Este não é o Deus, nosso Pai. E lançaram ao mar a carga do navio para os aliviarem de seu peso. Jonas, porém, descera ao porão onde se deitou e dormia um profundo sono. Abençoado, tem que fazer algo. Não é para ficar dormindo, abençoado, nesse profundo sono. Ainda estão dormindo no evangelho da lei, no antigo pacto. 6. O mestre do navio chegou-se a ele e disse: como podes dormir? Uma graça sendo revelada para você, como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Abençoados, naquela época, o meu filho doente, aparecendo feridas e mais feridas no corpo,
Eu não me lembro de ter invocado o nome do Senhor. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. Tem que invocar o nome do Senhor, nosso Deus vivo, soberano. Então disseram, bom, vou ficar por aqui para não ficar extenso, amém, abençoados? Deus é soberano e Ele vai fazer a vontade dEle, amém, abençoados? Haja que o Senhor intervenha, abençoados. Vamos orar, mas nem sempre Ele vai atender as nossas orações. Por isso que é preciso você saber da soberania de Deus. Nem sempre Ele vai atender nossas orações, abençoados. É preciso que haja manifestação de Deus. Se Ele não se manifestar, abençoados, nada vai acontecer. E Ele vai continuar sendo Deus, o nosso Deus. Efésios 3:20. Efésios 3:20, abençoados, vamos lá? Efésios 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, segundo o poder de Deus que opera em nós. Segundo o poder de Deus que opera em nós. É o poder de Deus, não é o poder dos deuses abençoados. É bom que isso fique bem claro. É bom que você no início disse, eu recebo a palavra. E Jó disse, nele eu esperarei. Não é? 43 não é outros deuses abençoados. Lá em Êxodo 20, verso 5. Vamos manejar aqui a palavra hoje, hein? Lá em Êxodo, não tem como, às vezes a gente quer deixar a ministração pequena, mas não tem como. Êxodo 20. Êxodo 20, verso 5. Não te curvarás a elas, nem as servirá. Não te curve diante outros deuses, diante a imagens de escultura. Elas não têm poder, abençoados. Quem tem poder é Deus para fazer abundantemente muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. O poder é de Deus que opera através de nós. Tá claro, abençoada, a palavra? Então diga, eu recebo, Maria. Eu recebo. Então recebe, abençoados. Então vamos prosseguir para o livro de Isaías. Jeremias, vamos lá, Isaías 43, verso 10. Isaías 43. Vamos lá, abençoados. Isaías 43. Olha, 43, verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creiais em mim. Você tem que crer no poder de Deus, com D maiúsculo, e não no poder, entre aspas, de outros deuses. Para que os saibais e criais em mim, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou. Aqui está com D minúsculo, olha só. E que antes de mim Deus nenhum se formou.
Então, abençoados, não tem Buda, não tem São Jorge, não tem Zé Pretinho, não tem Zé Pombinho, Zé Mulatinho, não tem algum, não tem outros deuses além do nosso Deus, abençoado. E que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Não se curve diante de imagens, seja qual for, abençoados. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Fora do nosso Senhor não há Salvador. O nosso Salvador é Jesus, Jesus é Deus, Deus é Jesus, Jesus é o Espírito Santo em nós. Não há três deuses. Isso vai ficar claro para você em outras ministrações, não agora. Há um só Senhor, abençoados. Há um só Senhor. Isaías 44, um versículo, só virando aqui o 43, vamos para o 44, verso 6. Isaías 44, verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há outro Deus. Novamente o Senhor falando, fora de mim não há outro Deus que vai te curar, que vai te salvar das enfermidades, das perseguições. Não há outro Deus, abençoados. Não há outro Deus. Efésios 4, 6. Efésios 4, verso 6. Vamos ver que o Paulo falou para a igreja de Cristo, que é você, que sou eu. Um só Deus e Pai de todos, e por todos, e em todos. Está claro, abençoados? Que é a Ele que você tem que glorificar, que é a Ele que você tem que clamar, que é a Ele que você tem que adorar, que é a Ele que você tem que cantar um cântico novo. É a Ele e não a outros deuses. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. O qual é em todos, todos filhos de Deus, todas as suas ovelhas. Não é, abençoados? Vamos voltar lá para o livro de Isaías. Isaías, um livro do profeta, onde tem muitas coisas a nos ensinar. Isaías 42, 8. Isaías, já estamos terminando. Isaías 42, 8. Estamos falando sobre o poder de Deus. Estamos falando que Deus é Deus, Ele é soberano e prevalece a vontade dEle, não a minha e não a sua. E não se curvar diante de outros deuses. Isaías 42, verso 8. Isaías 42, verso 8. 42, versículo 8. Abençoados, olha lá. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Tá claro, abençoado? Penso que tá. Penso que você
tem duas mentes. Mente de Cristo, mente carnal. Mente carnal, vamos ali, não, a gente vai, né, virar um tambor ali, né? Vai ser tão legal. Alô, penso, a mente carnal sua tem um pensamento, tem um caminho que a carne nos engana, tem um caminho errado, mas a mente de Cristo tem o caminho certo para a sua vida. Diz o Senhor: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outrem não darei, nem a minha glória a outrem não darei. Então, Deus, ele é soberano e ele faz a vontade dele sem precisar de ajuda de outros deuses. Sem precisar da ajuda das imagens de escultura, abençoado. Deus não precisa, ele é soberano e ele vai fazer a vontade dele. A minha glória a outrem não a darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Tá claro, abençoado? Penso que tá. A palavra está sendo jorrada para você. Então, Deus é soberano, soberania, soberano, significa, abençoados, Deus absoluto. Tu és soberano sobre a terra. Então, Isaías 46 também tem vamos verificar aqui, abençoados, Isaías 46, tem mais um texto aqui que fala sobre a soberania de Deus. Isaías 46, versículo 9 e 10, olha só, abençoados. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, eu sou Deus e não há outro Deus, abençoado, a quem você tem que se prostrar, orar e adorar e pedir em suas orações. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. 10. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, meu propósito subsistirá. Alô? Eu digo, disse Deus, 46, verso 10. Eu digo, o meu propósito subsistirá. Quem vai receber a graça vai receber. Quem não vai receber vai continuar na lei com seus eternos sacrifícios, com seu pagando preço. Salvo pela graça. Mas vão continuar porque será a vontade de Deus. E farei toda a minha vontade. Se Deus quisesse ter levado meu filho com 1 aninho, ele tinha levado. Mas tá aqui hoje. Tem 18 anos, molecão bonito. Molecão bonito. E aí, abençoados, vamos lá também para um outro texto. A gente já está finalizando, tá? Vamos lá para Provérbios, abençoados. Vamos aqui no livro de Provérbios. Vira aí um pouquinho a página. Provérbios. Provérbios 19. Provérbios 19. Provérbios 19, abençoados, achei. Provérbios 19 é o capítulo e o versículo será o 21. 21. Muitos são os planos do coração do homem. Aí, muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Então, abençoados, muitos são os planos do coração do homem, não é? Ai, porque eu quero ser, porque eu quero fazer, porque eu quero ir, né? E um dia eu vou, um dia tal. Muitos são os planos do coração do homem, né? Mas o propósito do Senhor é que permanecerá. Oh, como é bom ouvir a palavra do Senhor, não é?
Vamos manejar mais um pouco, pessoal, já estou finalizando. Vamos para o livro histórico de Marcos, tá certo? Livro histórico não contém a graça de Deus, não é? Aqui o livro de Marcos é antes de Cristo. Então, é bom que a gente vai falando assim, para a sua mente de Cristo e sendo ativada, que aqui há livros históricos. Marcos 4. Marcos 4. 4, versículo 10 e 11. Amém, abençoados? Abre aí a Bíblia. Marcos 4. Vamos terminar, tá? Versículos 11 e 12. Não, Marcos 4. Versículos 11 e 12. Olha lá. E lhes disse, Jesus disse, a vós é dado a saber os mistérios do reino de Deus. Jesus disse para os seus discípulos, a vós é dado a saber os mistérios do reino de Deus. A vós, abençoados, é dado a saber os mistérios do reino de Deus. A vós, nós somos discípulos do apóstolo Paulo, amém? Então, abençoados, a vós é dado a saber os mistérios do reino de Deus. Eles serão anunciados para vocês também. Então, disse lá o Senhor Jesus, né? Ele vive ainda em sua carne. A vós é dada a saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, para isso vocês não podem ficar de fora da graça do apostolado. Para isso vocês precisam ter um mestre dos gentios. Amém, abençoados? Vocês não podem ficar de fora. Aí será dado os mistérios de Deus para você. Se ficar de fora, como para Deus nada é impossível, não é? Mas de fora é meio difícil, né? Eu não estou dentro do reino de Deus, como que de fora será anunciada a graça de Deus se eu estou fora do apostolado? Não tem como, né, abençoados? Ele lhes disse, a vós é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. 12. Para que vendo vejam, para que vendo vejam, para que ouçam, não percebam. Ah, ouve hoje, mas amanhã já não ouve. E ouvindo, ouçam e não entendam. Não, como vai entender? Se hoje está no reino e amanhã não está. Se hoje está no reino de Deus, crendo em Deus, mas amanhã está em outro reino, buscando em outro reino, orixás, budas e não sei o quê, e Zé Pombinho, Zé Pretinho e... Tem como, abençoado? Não há dois senhores. Para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então, quer dizer, tem gente que não vai se converter. Alô? O Filho de Deus, ele converte, abençoados. Ou a graça ou a lei, ele é convertido. Ele crê em Deus, ele confessa o nosso Senhor como nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Por uma vontade de Deus. Aí, ó, por uma vontade de Deus. Ah, eu confessei o Senhor, então agora eu estou salvo. Por uma vontade de Deus. Vamos finalizar, abençoados? Vamos finalizar, amém? Vamos finalizar com... Tem pessoas que não vão se converter, abençoados, nem a graça nem a lei. Eu penso que não são ovelhas, não é? O Senhor, ele diz lá em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Vamos terminar com Romanos. A soberania de Deus, esse é o tema. Vamos terminar, abençoados. Vamos terminar com Romanos 9, versículo 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira, tem uns que não vai se converter, abençoado, porque não são filhos. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira. Então, Jeremias 18,
Oh, abençoados, há 2 vasos, o vaso de honra e o vaso de desonra. Aí Jesus falou, ovelhas e bodes, ovelhas para a direita, bodes para a esquerda, vindes para o reino de Deus, benditos de meu Pai. Os filhos vão entrar no reino de Deus. E filhos da salvação e filhos da perdição, abençoados. Romanos 9, verso 22, para terminar. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Por isso que lá em Apocalipse, não é? Fala que nem mesmo o seu lugar estes encontraram. Nem mesmo se acharam o seu lugar lá no céu. Por quê? Por que será? Porque os filhos não entram no reino. Porque os filhos preparados para a perdição não entram no reino de Deus. Mas creio que você é um filho da salvação. Por isso que você está aqui, entrando no reino de Deus e recebendo a graça de Deus. E recebendo esse apostolado. E recebendo essa palavra de edificação. Porque você crê em Deus. Agora você soube que Deus é soberano e Ele vai fazer toda a vontade dele. Ele é soberano. Então, logo, se Ele é soberano, Ele é Deus e faz todas as coisas, você está aqui por causa da soberania de Deus. Esperem nele, abençoados, assim como Jó disse, eu estava lavando a minha louça em minha mente de Cristo. Foi só vindo a mim as palavras do Senhor. Ele fala aqui em nossa mente. Amém, abençoados? Então, glória a Deus. Espere no Senhor, ainda que Ele nos mate. Espere no Senhor. Amém, abençoados? Somente no Senhor. Sem imagens de escultura, sem campanha, sem jejum, sem corrente, não é? Então, assim você vai agradar ao Senhor. Graça e paz, abençoados. Graça e paz, um beijo carinhoso para vocês. Até o próximo apostolado.